Tem sempre aquela pessoa que fala demais, responde tudo na hora e acaba se complicando. Pois é, se você se identificou, senta aí porque esse vídeo é para você. Existe um truque tão simples, mas tão poderoso que pode mudar completamente a forma como as pessoas te enxergam. E o melhor, você não precisa gastar um centavo, só precisa esperar 3 segundos. Parece bobagem? Então senta que lá vem história. Como eu sempre digo, eu me chamo Caio e por conta da minha formação recente em psicanálise e por trabalhar com barbearia, eu vejo o tempo todo homens passando por várias situações que precisam de atenção. Então eu resolvi criar esse canal e aqui eu vou sempre pesquisar assuntos nos quais você sofre e precisa de ajuda. E com base nas minhas pesquisas e no meu conhecimento em psicanálise, eu vou trazer a maior clareza aqui para você. Vamos pro vídeo. Primeira coisa aqui que você deve fazer com certeza, uma coisa que eu fazia muito, tá? Que é responder as pessoas no piloto automático. Às vezes você tá numa conversa, ou às vezes você tá numa entrevista, ou às vezes uma pessoa na rua te aborda e você responde ela no piloto automático. E muitas vezes você pensa, nossa, falei besteira, né? Devia ter pensado um pouco mais. Não tente preencher o vazio falando qualquer coisa, tá? Não preencha esse vazio, não precisa, não tenha medo. As pessoas têm medo da interpretação alheia. Isso acontece muito, acontecia muito comigo. Às vezes uma pessoa está falando comigo, hoje em dia não, mas às vezes as pessoas falavam comigo, eu tinha na cabeça de que eu tinha que responder aquela pessoa o mais rápido possível, para passar uma autoridade, para passar alguma coisa. E não precisa, na verdade você está até passando falta de autoridade, falta de empenho no assunto. Parece que você está vomitando qualquer coisa, tá? Então não tenha esse negócio de responder no piloto automático, tá? Não precisa responder as pessoas rápido, assim que você recebe a informação. O certo é você receber a informação, filtrar, pensar e depois você vai responder, tá? Pessoas de valor, elas não ficam falando qualquer coisa e elas não ficam de risadinha, tá? Pessoas de valor conseguem ficar em silêncio e sem aquele risinho o tempo todo. Isso é expressão neutra, tá? Para você ser reconhecido, para você ser uma pessoa de valor, até mesmo a galera do chaveco aí, a galera que quer ir pra estar nas pistas aí e quer conquistar, às vezes tá conversando com uma garota e tal, o tempo todo tentando responder rápido, resposta rápida, ficar nervoso, né, diante da presença de mulher aí. Eu vejo muito, tá? Como eu disse, eu trabalho ainda na minha barbearia e eu vejo muitos clientes, cheguei na mulher, aí conversei, não sei o quê, aí ela parou de responder. É lógico, você parece um desesperado, respondendo rápido, respondendo qualquer coisa. Para, pensa, sem risadinha, às vezes não precisa dar risada, não precisa daquele sorrisinho simpático, o famoso riso simpático, não precisa. A pessoa falou com você, você espera ali 1, 2, 3, sem risadinha você responde. Às vezes o assunto requer um pouquinho mais de humor, você dá uma leve risadinha, mas você vai ser muito mais levado a sério se você der essa pausa de pelo menos 3 segundos e responder com seriedade, tá? Por mais que seja uma conversa descontraída, por mais que seja um assunto descontraído, com pessoas descontraídas, você vai ser muito mais levado a sério se você fizer dessa forma, tá? As pessoas de alto valor não têm pressa para responder. Às vezes você encontra alguém ali, você tá falando ali com a pessoa, ela não tem pressa de te responder. Você já deve ter se deparado com pessoas assim. Eu comecei a reparar em alguns clientes, no momento que a gente está conversando ali, e eles não respondiam na hora. Às vezes eu perguntava, pensava, será que ele ouviu o que eu falei? Por aquele medo, né? Por aquele medo não, mas aquele receio que eu sempre tive de ter que responder todo mundo na hora, no exato momento, de bate-pronto. E às vezes eu me deparava com clientes que não tinham isso e eu achava super esquisito. Falava, cara, ele não ouviu o que eu falei. Aí de repente ele me dava a resposta. Isso dá uma seriedade, mostra que a pessoa está prestando atenção e ela está pensando muito antes de te dar a resposta. Ela não está te dando qualquer resposta. Ela não está cuspindo informação ou cuspindo uma resposta rápida ali. É normal uma pausa antes de falar. Isso transmite segurança e liderança. Então, a partir do momento que você está numa interação com uma garota, se você está numa interação com um chefe, colega de trabalho, resolvendo algum problema, é normal ter essa segurança, essa pausa antes de falar, porque isso vai te dar segurança e vai transparecer muita liderança. Muitas vezes em uma interação tem muita, sei lá, um líder ou alguém, um cargo, o mesmo cargo que você na empresa, ou até mesmo, vamos voltar aqui pra paquera mesmo, né, pra galera do chaveco aí. Muitas vezes você acaba deixando a pessoa sem jeito e isso faz com que ela pense mais no que ela vai falar, faz com que ela pense antes de falar qualquer coisa. Então, em vez de você ficar sem jeito, às vezes você tá lá numa conversa com uma garota, tal, e começa a falar,
E você vai ficando sem jeito, porque você tem na cabeça de que você tem que responder rápido, você precisa dar a resposta rápida, e você vai ficando cada vez mais sem jeito, cada vez mais sem jeito. Se você dá essa pausa, essa segurança ao falar, esse riso mais controlado, você mostra mais segurança e automaticamente a pessoa vai ficar sem jeito. Ah, mas não é ruim, né? Você vai perguntar, não é ruim a pessoa ficar sem jeito? Não, isso é dosado, tá? Você não vai deixar a pessoa sem jeito num nível absurdo. Isso é inconsciente, tá? Até trazendo um pouco da psicanálise aqui, muitas vezes, muitas das nossas atitudes, ela é inconsciente, tá? 90% da gente, 90% do que você faz é o inconsciente que gravou determinadas informações e faz com que você tome determinadas atitudes. Então, você vai deixar a pessoa inconscientemente sem jeito, ela não vai ficar ali sem jeito e vai embora. Não, isso é inconsciente. Ela, no inconsciente dela, vai perceber que você é uma pessoa de mais valor. Ela vai procurar te agradar mais, vamos dizer. Ela vai te ver com um tom de liderança, de segurança a mais. Isso inconscientemente falando, como eu já disse. Por ter formado recente em psicanálise, eu tô com os assuntos muito frescos na cabeça. Em questão de cérebro, em questão de mente, em questão de como que funciona o nosso inconsciente. E muita informação externa é guardada no nosso inconsciente e ela é transmitida ao longo do dia para o nosso consciente sem a gente perceber. Então, a partir do momento que você está numa interação com uma garota, com um chefe, com um colega de trabalho, alguém que está disputando um cargo com você, a partir do momento que você mostra essa segurança, ali na cabeça dela, ela não vai perceber, mas para ela já perdeu essa posição que ela estava disputando com você. E eu tenho um segredo para te contar aqui, tá? Como todo vídeo, eu tenho sempre um segredo, uma skill ali, uma habilidade que eu sempre vou soltando aqui nos meus vídeos, tá? Eu tento sempre nunca guardar nada para mim. A intenção desse canal é justamente transparecer tudo do que eu tô aprendendo, do que eu tô pesquisando. E eu tenho um segredo que é o segredo dos 3 segundos, tá? O segredo, eu já vou te passar esse segredo, mas vai me acompanhando aqui, tá? Eu já vou falar como colocar em prática a regra dos 3 segundos, vai me acompanhando. Mas você torna um ar de mistério, um ar de que você sabe de algo que a pessoa não sabe, utilizando essa pausa, tá? Você, por exemplo, você tá numa interação com uma garota, vamos continuar no exemplo da garota aqui. Você tá ali conversando, eu ficava muito nervoso. É que eu tô casado há 11 anos, faz 11 anos que eu não sei como é isso, mas eu percebo, como eu já disse, em diversos clientes que eu atendo na barbearia, quando eles falam, cheguei numa garota, eu tô conversando aqui no WhatsApp, mas ela não responde, ela tá pegando esse seu desespero, tá? Ela tá percebendo esse seu desespero por atenção. Se você, por exemplo, tá conversando no WhatsApp, que seja, tá trocando áudio com uma garota, e ali você começa em vez de responder na hora, vai fazer alguma coisa produtiva. Vai conversar com um familiar, vai resolver uma pendência de serviço, vai falar com seu filho, vai jogar videogame. Espera um pouquinho, daqui a pouco você responde. Vai te dar um ar muito mais de mistério, misterioso, a pessoa vai querer saber mais, tá? Isso funciona para qualquer tipo de exemplo. Vai te dar um ar muito mais de mistério e de que você sabe algo que a pessoa não sabe. E isso, de novo, tô te falando, não é que ela vai falar, será que ele sabe de alguma coisa que eu não sei? Não, isso é inconscientemente, tá? No inconsciente dessa pessoa, ela vai falar, nossa, ele sabe mais do que eu, assim, vamos dizer, de algum assunto, mas isso não tá no consciente dela. Ela vai te respeitar justamente porque a mensagem que você enviou pro inconsciente dela tá gritando isso, tá? Tá gritando que você sabe de alguma coisa que ela não sabe. Você, às vezes, deixa até a pessoa duvidando do que ela acabou de falar. Às vezes você pega um chefe, alguma coisa ali, um supervisor seu que acabou de falar um monte de coisa. Piriri, pororó, não sei o quê, e você tem que fazer assim porque você fez errado, você fez desse jeito, você tem que fazer do outro jeito. E aí você dá uma pausa, fica olhando pra pessoa e aí você responde. E aí você deixa a pessoa, tipo, duvidando do que ela acabou de falar. Nossa, será que eu falei é real, é verdade? Eu me pegava muito assim, né? Como eu disse aqui, eu era muito desesperado, precisava dar informação o tempo todo. Quando eu tinha chefes, trabalhei em barbearias, onde eu era só o barbeiro, né? Nessa atual ocasião, eu sou dono da barbearia que eu trabalho. Mas antes eu trabalhava em barbearias que tinham outros donos, né? E aí eu tinha que responder pro chefe na hora, alguma coisa, né? Eu vi que o cliente fez isso e aquilo, por quê? Não sei o que, aí eu tentava responder rápido e tal. Se você dá uma pausa, respira e responde, te dá muito mais segurança do que você acabou de falar, tá? Você tá olhando pra pessoa, você não tá se esquivando o olhar, você tá olhando pra pessoa diretamente no olho dela e não tá se esquivando. Então dá um ar de seriedade pra pessoa. A pessoa vai pensar, ele tem segurança no que ele tá falando e ela vai duvidar do que ela mesma falou. Ela falou, será que essa informação que eu passei, será que é real? Então,
fale um pouco mais pausadamente, tá? Nem tanto para não parecer um maluco, né? Dessa forma que eu tô falando com você aqui, se você não acelerou esse vídeo, e eu não vou te julgar porque eu acelero muito o vídeo por aí na internet, tá? Já é automático acelerar. Nossa vida anda muito corrida, né? Então não tem como. Mas se você não acelerou esse vídeo, percebe a forma que eu estou falando aqui com você. Não é uma forma acelerada, mas também não é uma forma pausada parecendo um maluco. Você não pode parecer um maluco também, né? Ficar, oi, eu estou bem, o meu dia foi legal. Não, pelo amor de Deus. Você sabe como conversar. Não converse de forma acelerada, não tenta passar a informação de forma acelerada, assim, do jeito que eu tô fazendo agora. Mas você tem que respirar no meio das frases, você tem que respeitar as vírgulas no meio da frase. Tanto que eu nem edito meus vídeos aqui. Eu edito algumas pausas muito longas que eu acabo fazendo porque eu tô com um roteirinho me acompanhando para não esquecer das coisas que eu vou falar. Então, às vezes eu dou uma lida ali para voltar pro eixo, para eu não me perder muito no assunto. E aí essas pausas muito longas eu acabo editando. Eu corto para vocês ficarem esperando eu ler ali para depois vir falar com vocês aqui. Mas durante as respiradas que eu dou, as pausas que eu dou, é assim que você tem que conversar. Fale pausadamente, levante a sobrancelha ao falar e fala pausadamente. O meu pai fazia isso muito comigo, tá? Eu gosto de trazer histórias minhas aqui nos vídeos. O meu pai fazia isso demais comigo. Principalmente quando ele ia dar bronca. Ele foi, por exemplo, vou dar um exemplo real. Ele foi numa reunião de escola. Eu aprontava muito na escola. Aprontava demais. Conversava, levantava da cadeira. Eu era terrível. E aí, quando era época de reunião de pais, depois eu aprendi que não precisava chamar os pais, né? Dava pra você burlar. Eu parei de chamar, porque era só reclamação. Não me orgulho disso, tá? Mas criança, né? Moleque ali, enfim. E eu lembro quando meu pai ia nas reuniões, aí eu chegava em casa, às vezes antes que ele, ou depois, enfim. Eu lembro quando eu chegava em casa, ele já tava com aquela cara, ele vinha falar comigo, ele levantava a sobrancelha e falava pausadamente tudo que tinha acontecido, como ia ser o meu castigo, porque eu acabava ficando de castigo na maioria das vezes que ele ia na reunião, por conta de comportamento. Então, ele falava dessa forma comigo, ele levantava a sobrancelha, ele falava pausadamente, isso me dava um calafrio, dava um ar de liderança pro meu pai absurdo. Hoje em dia, estudando isso e lembrando desses fatos quando eu era mais jovem, mais garotão ali, hoje em dia eu lembro disso e falo, faz total sentido você ter essa postura facial, né, de levantar a sobrancelha, falar mais pausado. Isso dá um ar de absurdo ali. Agora vamos falar dos 3 segundos que eu deixei em aberto aqui para vocês. Como que funciona os 3 segundos, tá? Em qualquer ocasião. Já vai treinando. Para agora, você vai descer do seu prédio, vai entrar num Uber, vai entrar num estabelecimento, vai entrar no seu serviço. Qualquer pessoa que você abordar, treina, tá? Tudo é treinável na vida. Treina com qualquer pessoa, com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com qualquer pessoa. Conta 3 segundos mentalmente, tá? Acho que eu não preciso falar isso aqui, pra você não parecer um idiota contando 1, 2, 3 no meio de uma conversa, né? Conta mentalmente na sua cabeça. 1, 2, 3. Aí você responde a pessoa. Puxa um assunto e conta na sua cabeça. 1, 2, 3. No começo vai parecer muito difícil, vai ficar desesperador, né? Você vai falar, caramba, eu preciso responder rápido, preciso responder. Mas é só você relaxar, conta 1, 2, 3. No começo, 3 segundos é muito longo, conta até 2. Mas o ideal é você contar até 3. As pessoas não vão te bater. Relaxa, fica tranquilo. Conta na cabeça. 1, 2, 3. Por exemplo, você chegou para cumprimentar o porteiro. E aí, fulano, como foi seu fim de semana? Foi legal, eu fiz tal coisa. E você, fez o quê? Eu fui ali e tal, fui aqui, entendeu? Uma pausa, conta até 3. 1, 2, 3 e responde, tá? É isso. E como eu disse, a partir do momento que passar esses 3 segundos, o que você falou vai ter um peso muito maior e vai ser muito mais respeitado e levado muito mais a sério, em qualquer ocasião, tá bom? Treina isso. É como eu sempre falo aqui, se você tá assistindo esse vídeo e não tá anotando nada, não pegou nenhuma ideia e anotou, você tá assistindo em vão, tá? A maioria das pessoas, eu mesmo, assisto muito vídeo lavando louça, na academia, e muitas vezes eu paro o que eu tô fazendo, a partir do momento que eu pego um insight, paro, eu abro no meu bloco de notas, aí no celular mesmo eu tenho um bloco de notas no qual eu coloquei o nome de insights, né? Que é justamente isso, eu tô assistindo, teve uma vez que eu tava lavando louça e tava passivamente ouvindo um podcast de um cara de finanças. Ele tava dando uma aula absurda de finanças, de como usar o dinheiro, de usar a forma de crédito para guardar o débito, para render, enfim, uma puta aula de finanças. E eu
tive um insight na hora, pô, é verdade, que ele tá falando isso, então vou fazer dessa forma, vou juntar tudo num banco só, eu vou usar o crédito do outro banco. Só que se eu tivesse tido esse pensamento passivamente e continuasse lavando louça, eu ia acabar a louça, minha mulher ia pedir para fazer outra coisa, meu filho ia chamar a atenção para fazer outra coisa, e eu ia acabar esquecendo aquilo ali, minha vida ia seguir. Não, eu parei, sequei a mão, peguei meu bloco de notas, anotei a ideia que eu tive e voltei. Então, falei tudo isso justamente para você parar de ouvir e ver esses vídeos meus aqui passivamente. Anota os insights que eu dou. Essa questão dos 3 segundos parece imbecil, mas você vai esquecer. Daí já você vai terminar meu vídeo aqui, já vai ver outro e vai esquecer da dica que eu te dei. Anota em algum lugar, tira isso da sua cabeça. Agora vai uma dica psicanalítica, tá? O que a gente tira de coisas da cabeça vai tudo pro inconsciente, tá? Então a gente tirou, pôs no papel ou pôs num bloco de notas do celular, nosso inconsciente vai guardar muito mais fácil, porque você parou para prestar atenção naquilo e para anotar aquilo. Por que na escola a gente anota? Justamente para o nosso inconsciente gravar aquele determinado momento. Olha, o inconsciente entende que ele precisa absorver, reter essa informação. Então você anota, você vai lá, revisita, né? Vai lá, olha. Você vê, eu te dei um exemplo aqui agora do canal de finanças, que eu já tinha, na verdade, tinha esquecido. Por que você faz isso? Você tira aquela função do seu cérebro de ficar, preciso lembrar, e coloca isso num outro lugar. Você coloca num HD externo e livra a sua cabeça. Pode viver tranquilamente que você já guardou aquela informação no HD externo. Então, eu peguei um parênteses grande aqui, justamente para te ensinar como que você grava as coisas, tá? E o que a psicanálise, vamos agora voltar aqui pro tema, vamos aterrissar de volta aqui. O que a psicanálise diz sobre o silêncio, tá? O que ela diz sobre ficar em silêncio? Calma que eu já vou te responder essa dúvida, vai me acompanhando aqui no canal. Antes disso, eu quero te perguntar se você já teve ocasiões aí, relacionamentos, alguma coisa no seu atual relacionamento, algum relacionamento que passou ali, se você já teve alguma ocasião de que você pensou, poxa, pensando agora, faz esse exercício agora, poxa, se eu tivesse esperado um pouco para responder aquela discussão, ou se eu tivesse esperado um pouquinho para responder aquela conversa difícil que eu estava tendo, depois eu fiquei remoendo, né? Que às vezes acontece da gente ter uma conversa difícil com um cônjuge, com um familiar, com um amigo, e depois você fica revivendo aquela conversa na sua cabeça. Poxa, se eu tivesse respondido dessa forma, se eu tivesse dado tal resposta. Então, assim, a partir do momento que você... Desculpa, trombei na câmera aqui, mas tudo bem, vamos continuar. A partir do momento que você para e pensa antes de responder, faz a regra dos 3 segundos, você não vai se arrepender mais do que você falou. Então pensa aí, em alguma ocasião, para um pouquinho, pausa um pouquinho o vídeo e lembra de alguma ocasião que você poderia ter esperado um pouco para responder. Às vezes isso aconteceu hoje com você, às vezes aconteceu ontem. Tenho certeza que se você não faz esse tipo de exercício, isso aconteceu com você recentemente, tá? Pensa em todas as discussões que você teve no trabalho, no relacionamento. Testa para você ver as pessoas te olhando diferente, tá? Testa, você vai perceber até um olhar diferente, um tratamento diferente. E não vai ser um olhar de vergonha, de timidez não, tá? Você não vai ficar tímido por a pessoa estar te olhando diferente, não. Muito pelo contrário, a partir do momento que você testar essas pausas que eu tô te ensinando aqui nesse vídeo, você vai perceber um olhar de mais respeito para você, tá bom? Você vai perceber as pessoas te respeitando muito mais. Então, agora para fechar o que eu falei aqui sobre a psicanálise, o que ela fala sobre o silêncio, isso não é nenhum papo motivacional, tá? Não procuro trazer motivação para você, porque motivação ela passa. Eu trago ensinamentos aqui do que eu tô aprendendo também, tá? Uma evolução minha também, trazendo aqui para vocês. A psicanálise explica que inconscientemente o silêncio faz as pessoas darem mais valor ao que você fala, tá? Então, um conjugado do que a psicanálise diz a respeito do silêncio é justamente as pessoas, a partir do momento que você for falar, a partir do momento que você for profetizar em alguma coisa, falar qualquer coisa ou quebrar o silêncio de alguma forma, as pessoas vão dar muito mais atenção no que você fala, tá? Então procura ali pensar um pouquinho mais, não tem problema nenhum você dar umas respiradas, falar de forma pausada, né, da forma que eu tô falando aqui para você nesse vídeo, e responder as pessoas com um pouco mais de pausas ali, sem desespero, sem sair vomitando palavras. Então, na próxima vez que alguém for te falar com você, agora, já, você vai terminar esse vídeo, provavelmente você vai interagir com alguém, respira, segura e responde no seu tempo, tá? Você não tá com pressa, tá? Deixa os outros sentirem o peso do silêncio. Você vai ver como é legal isso e como as pessoas vão te respeitar mais e como as coisas vão funcionar muito mais para você, tá? Ó, eu preciso dar um recado aqui que tem muita gente que chega no meu e-mail. A pessoa vai aqui no meu canal, vai lá no sobre e acha o meu e-mail e manda o e-mail para mim querendo ser atendido, né? Como eu sempre digo, eu sou formado recente em psicanálise e tem muita gente chegando através do meu YouTube aqui, através do meu canal.
Para que não aconteça isso, para que você não tenha que ir lá no sobre, achar meu e-mail para mandar mensagem, eu vou deixar o meu WhatsApp. O WhatsApp que eu faço atendimentos aqui no primeiro comentário fixado. Você vai lá nesse WhatsApp, clica e me chama. A gente vai bater vai bater um papo. Normalmente eu agendo para a gente bater um papo mesmo antes de agendar uma consulta. E nesse bate-papo de 20 minutos no máximo, a gente já agenda uma consulta. Ou esse bate-papo é para eu saber as suas demandas, para saber por que você procura psicanálise, o que você sente, como que você tá, e justamente para a gente bater esse papo, você me conhecer, e aí ao fim desses 20 minutos eu já entendo a sua demanda e a gente marca uma sessão aí, tá? Então para você não dar todo esse rolê que o pessoal tá dando, de ir lá, né, no sobre do meu canal, achar o meu e-mail, o meu WhatsApp tá aqui no primeiro comentário fixado. Eu tenho alguns horários, tá? Não tenho muitos horários para sessões, tenho alguns, mas eu ainda tenho horários, então vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, clica e me chama pra gente bater um papo, tá bom? Eu deixo sempre um vídeo, ó, tá passando aqui, ó, tem sempre um vídeo que complementa esse no qual eu falei pra vocês, tá? E tem sempre uma continuação. Todos os meus vídeos, eles nunca terminam. Então eu vou deixar a continuação desse vídeo, se você gostou, quer se aprofundar mais, quer evoluir um pouco mais, entender como funciona a psicanálise no desenvolvimento masculino, tá aqui, o vídeo tá aqui do lado aqui, só clicar e continuar me assistindo e eu te vejo lá.